Sejam bem-vindos ao Conip Tendências. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje começamos nossa série de entrevistas estreando com um convidado muito importante, Wagner Diniz, gerente do Centro de Estudos sobre Tecnologia Web do NIC.br e curador de conteúdo do Conip Judiciário. E o tema de hoje é o futuro da tecnologia e tendências web aplicadas ao judiciário. Obrigada pela sua presença, Wagner. Seja muito bem-vindo. Olá, Thalita. Obrigado pelo convidado muito importante. É uma satisfação poder conversar com você, conversar também com a nossa audiência. E acho que temos aí um tema bem legal para poder conversar e como é que isso impacta, né, em termos de futuro do Poder Judiciário e, de alguma maneira, também conversar sobre o futuro da tecnologia no governo. Perfeito, Wagner. Bom, como eu comentei, o tema do episódio de hoje é sobre o futuro da tecnologia e tendências web aplicado ao Poder Judiciário. Por que essa escolha tecnologias web para falar do futuro tecnológico? Olha, Thalita, claro que a tecnologia ela se desenvolve e evolui, né, em diferentes campos, né? Mas se nós pensarmos no momento que nós estamos vivendo, né, da pandemia, se não fosse, né, a tecnologia web, seria muito difícil para nós nos comunicarmos. Hoje, a nossa comunicação, veja agora, por exemplo, né, nessa gravação que nós estamos fazendo, é uma conversa que nós estamos fazendo via aplicações web, né? E se não fosse esses aplicativos de videoconferência que funcionam numa plataforma web, nós teríamos muita dificuldade para conseguirmos tocar os nossos trabalhos, nos nossos negócios e mesmo fazer o relacionamento familiar ou atender às nossas necessidades de compras e de comunicação. É muito importante a gente ter em conta que as tecnologias existentes hoje no mundo da web, elas, né, facilitam demais o nosso viver, né? Não só do ponto de vista da comunicação, né, para possibilitar o trabalho remoto, por exemplo, mas também para facilitar pagamentos, facilitar compras, serviços públicos, enfim, há uma aplicação das tecnologias web em muitos campos do nosso cotidiano. Então, é por isso que eu escolhi focar, né, em futuro das tecnologias web, né, e de que maneira isso, né, vai impactar a nossa vida, né, daqui para frente, né, e, em particular, né, como é que isso também vai é, poder transformar a maneira como o Poder Judiciário se relaciona com os seus operadores. Entendi. E como se define esse futuro da web? Quem está por trás disso? Olha, tem muita gente que está por trás da evolução das tecnologias web, né? A começar pelas empresas de base tecnológica, né? As chamadas Big Techs, né? Elas estão evoluindo, né, tremendamente nos seus estudos sobre o que vai acontecer e como que as tecnologias web serão utilizadas no futuro, né? Mas além dessas Big Techs, nós também temos diferentes empresas de diferentes segmentos que também estão olhando para a web como uma plataforma que até então não era uma plataforma considerada para essas empresas, né? Eu posso citar um exemplo das empresas de automóveis, né? As empresas automotivas, né? As empresas de educação, por exemplo, aquelas empresas também que fazem publicações, né? Editoras, por exemplo. Essas são empresas que há pouco tempo elas não consideravam a web como uma plataforma para onde elas evoluiriam.
E então essas empresas também de outros setores, elas também estão considerando e fazendo que as tecnologias web evoluam para atender às suas demandas, né? E eu diria que também todas essas empresas poderosas de segurança da informação e cibersegurança, elas também estão fazendo a tecnologia web evoluir, né, de tal forma que essa plataforma ela seja uma plataforma mais segura, principalmente do ponto de vista da privacidade do cidadão, né? E aí eu finalizo assim, quem está por trás disso, né? Eu visualizo assim que os, as grandes organizações de padronização elas conseguem reunir todas essas empresas, né, que eu citei, as big techs, as empresas automotivas, as empresas de propaganda, né, e vai por aí afora, elas conseguem reunir para fazer a discussão, o debate e a evolução desses padrões, né? Tem aí o W3C, você tem a organização ISO, né? Você tem a BNT no Brasil, né? Você tem o I3E, enfim, você encontra, né, espalhado pelo globo diferentes organizações que discutem e definem os padrões, né? Eu, pessoalmente, tenho um grande apreço pelos padrões do W3C, porque eles, além de desenvolverem novas tecnologias, né, de futuro da web, eles, a cada 6 meses, publicam, né, os que eles chamam de highlights, que indicam qual é o futuro da web para os próximos anos. Então, são esses grupos, essas organizações que estão por trás disso, né, e que estão definindo para onde vai a web, ou, se você preferir, qual é a web do futuro. Entendi, Wagner. E falando um pouco mais de futuro, você falou de quem? Agora eu queria saber o que a gente pode esperar desse futuro da web. Olha, eu, né, avaliando assim tudo que tem sido publicado, né, sobre esse assunto, né, e, e eu quero dizer assim, né, com muita tranquilidade que eu não sou nenhum futurologista, né, e nem tenho também estudos profundos, né, sejam eles acadêmicos ou não, nessa área de futurologia, ou análises preditivas, né, de para onde vamos, né? Tudo que eu vou falar aqui assim é olhando, lendo o que tem sido publicado sobre esse assunto, né? Então eu aponto para vocês assim uma primeira linha de abordagem de futuro é com relação à segurança e privacidade na web, né? Eu acho que virão, né, mais aí pela frente um conjunto de novas tecnologias para melhorar toda a parte de segurança da informação que transita pela web, bem como toda a parte de melhoria da privacidade na web. Em particular, até porque é uma exigência da nova legislação geral de proteção de dados no Brasil, como também a GDPR, que é a legislação de proteção de dados pessoais da União Europeia. Então, é fundamental que isso seja considerado, né? Uma das tecnologias que eu considero da maior importância é o mundo sem password, né? O que a gente chama de autenticação na web, né? E o uso de credenciais, né? Essas tecnologias, né, elas virão para acabar com as passwords, né? Já é sabido que o uso de password, né, já não é mais um uso seguro, né? Tem sido, né, noticiado um grande número de invasões, um grande número é, é, de falhas
a autenticação por conta do uso do mecanismo de password. Então, o mecanismo de autenticação, que você usa mais de um dispositivo, que pode ser uma autenticação via login associado a um token ou associado a uma autenticação em 2 etapas, né? Enfim, qualquer outro tipo de tecnologia que não vai utilizar mais a password ou senhas, né? Como queira. Então, o mundo sem senhas, eu acho que é o que nós estamos aqui evidenciando no curto prazo, né? Mas também eu acho que eu estou vendo sendo produzido os identificadores descentralizados, né? Isso significa assim, as identidades elas não ficarão guardadas mais num único servidor quando você vai, por exemplo, se autenticar hoje numa rede social, a sua senha ela está guardada no servidor central daquela rede social, né? O que nós teremos aí pela frente é uma identificação que não virá mais nessa base. Quem sabe, e me parece que está surgindo com muita força, é uma identificação em que você guarda a sua identificação no seu próprio dispositivo, você criptografa a sua identificação no seu próprio dispositivo, e então você tem aí uma chave pública e uma chave privada, em que a aplicação, que pode ser uma rede social, ela vai aceitar essa sua identificação numa chave privada e você não tem essa sua identificação em outro lugar, né? Isso também vai ajudar muito no processo de você ter a sua privacidade no mundo de publicidade, né? Porque você vai poder, então, já que é uma identificação que você está guardando no seu dispositivo, você vai poder dizer se você aceita ou não compartilhar o seu dado, o seu dado pessoal com aquela aplicação que quer usar, né, para efeitos de publicidade, por exemplo, né? Então, acho que esse é um primeiro campo onde nós vamos ter uma mudança significativa, né? Um outro campo que nós vamos ter uma mudança importantíssima é naquilo que eu chamo de web para todos, né? Tanto do ponto de vista de acessibilidade para pessoas com deficiência, com algum tipo de limitação física, quanto também do ponto de vista daquilo que eu chamo de internacionalização, ou seja, a facilidade de qualquer pessoa, de qualquer lugar, ter acesso ao seu conteúdo no seu próprio idioma, por exemplo, né? Então, tem surgido muitas tecnologias que facilitam tremendamente esse acesso para pessoas com deficiência, principalmente, né, em que ela não vai conseguir ter acesso, seja se ela é uma pessoa com deficiência auditiva, com deficiência visual, né, as aplicações elas vão poder atender automaticamente as necessidades dessas pessoas, assim como também o conteúdo que vai circular pela web, ela é um conteúdo que também automaticamente já vai falar, né, no idioma da pessoa que tem acesso a esse conteúdo, né? Agora, a grande revolução que eu acho que virá é no que eu chamo de web aplicada, ou seja, os pagamentos na web é um campo que eu vejo muito forte em termos de revolução, porque vai se tornar muito fácil você pagar alguma coisa pela web, sem que você tenha que necessariamente usar um método específico de pagamento. Então, um exemplo claro que eu vejo para isso é você quer pagar alguma conta, então você tem lá, eu quero usar ao mesmo tempo, eu quero usar para pagar aquela conta. Uma parte eu quero pagar em cartão de crédito, a outra parte eu quero pagar em vale-refeição, e a outra parte eu quero pagar com as minhas milhas de fidelidade que eu tenho guardado com um fornecedor meu, né? Quero somar essas 3 coisas e pagar essa conta, né? Então, veja,
esse modo de pagamento será bastante facilitado, né? Em termos de publicação digital também, o que eu vejo assim, nós estamos rapidamente caminhando para o fim das publicações impressas, ainda que eu pessoalmente tenha assim um amor, né, por publicação impressa. Eu gosto demais de folhear um livro, de sentir o cheiro de um livro novo. Mas eu tenho que reconhecer que as publicações digitais elas estão ganhando um espaço tremendo, e eu vislumbro que as tecnologias que estão surgindo vai nos libertar de aprisionamento de leitura em determinados tipos de hardware e software, né? Esse fato de que eu tenho que ter determinado tipo de leitor de publicações, e-reader, ou que eu tenho que ter determinado software para conseguir ler aquela publicação, né? As tecnologias que estão surgindo vai nos libertar desse aprisionamento, e eu vou poder ler aquele conteúdo digital em qualquer tipo de leitor de livros que eu tenho, né? E mais importante do que isso, o que eu vislumbro também é a possibilidade de interoperar em diferentes plataformas, né? Lembre-se que hoje a gente fala muito de jardins murados da web, né? Se eu estou no Facebook, eu só posso estar no caminho e no ambiente do Facebook. Se eu estou, né, no Instagram, né, eu só estou naquele ambiente do Instagram. Se eu estou no WhatsApp ou se eu estou, né, enfim, no LinkedIn, eu só estou naquele ambiente murado, né, do LinkedIn. Isso, né, é o que eu estou dizendo que vai cair, né? Vai cair esses jardins murados da web, porque, né, as novas tecnologias, principalmente as tecnologias chamadas de real-time communication, elas, né, darão um poder de você navegar de um lugar para outro, né, sem as barreiras, né, principalmente no que nós estamos dizendo com relação a vídeo, né? Então, eu vejo que, até porque o vídeo hoje é o principal conteúdo que nós temos transmitido pela web, né? O principal recurso de quantidade de bytes que circulam na web, eles são devido ao grande volume de vídeos que nós estamos produzindo e publicando na web, né? E para encerrar em termos de web do futuro, né, é claro que eu não poderia deixar de falar da inteligência artificial, né? Mas o que a inteligência artificial tem a ver com a web, né? Inteligência artificial é uma tecnologia que não tem nada a ver com web. Não é verdade, né? Por quê? Porque o aprendizado de máquina usa intensamente os dados que estão publicados na web, né? Quando você pensa em inteligência artificial, né, e o uso de algoritmos para poder entender, né, aplicar a inteligência artificial, nós temos que pensar que antes nós temos que usar o aprendizado de máquina para que as aplicações de inteligência artificial sejam suficientemente inteligentes para poder te gerar o resultado que você quer. E aonde que o aprendizado de máquina vai buscar os dados para aprender, para treinar esses modelos de inteligência artificial? É na web, porque a web contém uma quantidade de dados inimaginável. E são os dados dessas redes sociais que são coletados para treinar esses modelos. Então, a inteligência artificial depende muito da web para poder treinar os seus modelos, né? A mesma coisa nós estamos falando da web das coisas, porque como nós falamos que todas as coisas elas estarão conectadas na internet, né? E aí se fala da internet das coisas, né?
mas qual é a plataforma que vai nos possibilitar de conversar com qualquer outro tipo de dispositivo que está conectado na internet e que não tem poder, capacidade de interface? Vai ser a web, em que vai possibilitar essa interação entre diferentes dispositivos. Sem falar, né, no que eu chamo de, né, interação por voz na web, se é que a gente está falando de web das coisas, né? Veja que hoje nós estamos cada vez mais conversando com dispositivos, né? E essa interação por voz, ela tem que entender qualquer tipo de idioma, né? Então, vai crescer muito a interação por voz em português para poder você falar com, né, os seus dispositivos, sejam eles uma TV, sejam eles um dispositivo, né, de assistente, né, doméstico, ou qualquer outro dispositivo, né, que você fala com ele para poder dar comandos, podendo ser até mesmo o seu celular, né? Essa interação por voz, ela também faz parte do processo de evolução da inteligência artificial. Então, essa interação por voz na web, nas aplicações que estão na web, ela está crescendo muito. E eu vejo que nós estamos já estamos nesse futuro, e muitas dessas coisas que eu falei, elas já estão acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer necessariamente daqui a 5, 10 anos, mas elas já começam a acontecer e a gente já vai percebendo isso no nosso cotidiano. Uau, Wagner, bastante coisa mesmo, hein? Deu bastante material para a gente pensar sobre isso, né? E Olha, agora, como, viu? bastante. E agora, eu queria afunilar um pouco essa perspectiva. Eu queria saber como que essas mudanças tecnológicas vão impactar o poder judiciário. Claro, não, sem dúvida, né? Começando por aquilo que eu falei, né, pela primeira linha de inovação que eu vejo que acontece pela web, que é a área de segurança e privacidade na web, né? Cada vez mais a gente vê o Poder Judiciário buscando se conectar e conversar com os operadores de justiça, né? Sejam eles advogados, sejam eles as organizações públicas que vão até o judiciário para poder reivindicar né, os seus direitos ou mesmo para se defender em termos de causas, né? O judiciário está tentando conversar com os seus operadores cada vez mais, né? E essa conversa com seus operadores tem se dado intensamente pela internet e por meio de aplicações web, né? E é público e notório que, com a pandemia também, as audiências foram muito via audiências via internet, né? Muitos dos aplicativos que o Judiciário lançou também foram aplicativos com base na web. E, olha, se continuar nessa pegada, o Judiciário tem que se preocupar fortemente com as questões de autenticação e identificação descentralizada, né? A gente viu muita notícia sobre invasões no Poder Judiciário, né? Em diferentes tribunais, né? Desde tribunais, né, de primeira instância até a tribunais de instância superior, todos eles sofreram tentativas de invasão, né, de tentativas, né, de fraudes, e o judiciário ele vai ter que cada vez mais se fortalecer e utilizar mecanismos de web authentication, criptografia na web e identificadores descentralizados. Ele é fortemente impactado nesse campo, né? Eu vejo também que, do ponto de vista de acessibilidade, o judiciário ele tem que melhorar significativamente as possibilidades de acesso, principalmente das pessoas com deficiência, né? Não só porque nós temos muitas pessoas, muitos cidadãos que possuem deficiência e querem acompanhar os seus processos em andamento na justiça, mas hoje, cada vez mais, nós temos também pessoas que são operadores do direito e que são pessoas com deficiência.
e elas precisam colocar os seus processos, né, fazer as suas petições nos mecanismos que o Poder Judiciário disponibiliza, e também elas querem participar das audiências. Então, né, nós temos que viabilizar as audiências para as pessoas cegas e para as pessoas surdas. Então, o judiciário ele tem que olhar muito com essas novas tecnologias de acessibilidade na web, né? E do ponto de vista também do web, né, do eixo web do futuro, eu acho que o judiciário está sendo bastante impactado do ponto de vista de inteligência artificial, né? E por que eu acho que ele tem que olhar com muito cuidado isso? Porque a inteligência artificial, pelo que a gente está vendo, ela está facilitando demais, né, a avaliação, a organização dos processos que estão em andamento. E nós temos uma grande dificuldade dentro do Poder Judiciário, que é dar conta do volume de processos que chegam a cada dia. E é preciso que a inteligência artificial ajude a dar vazão, né, à solução desses processos judiciais. E a inteligência artificial já vem sendo usada, a gente tem visto, mas é preciso que a inteligência artificial seja utilizada mais largamente para que possa dar conta dessa quantidade de processos, principalmente naquilo que a gente fala em termos de análise preditiva e também já de julgamentos, né, que sejam feitos por meio de inteligência artificial. Há ainda alguma resistência por parte de alguns operadores do Poder Judiciário, né, por conta de entender que sempre precisa ter a palavra final do juiz, e é verdade, né? Mas hoje já é possível, né, que você consegue organizar esses processos, já de você trabalhar com a jurisprudência existente e você usar a inteligência artificial para isso, né? Então, fala-se muito em termos de futuro, né, de governo eletrônico, que se aplica ao Poder Judiciário, que é você, então, melhorar a parte final, né, a última milha da relação do Poder Judiciário com o cidadão. E, nesse sentido, a inteligência artificial ela é fundamental, não só como a parte de reconhecimento de voz, para que o cidadão possa conversar com o judiciário, literalmente falando, assim como a inteligência artificial ela possa devolver para o cidadão as respostas que ele necessita. Mais do que isso, fala-se muito também no futuro do governo eletrônico, do governo que antecipa as coisas. Ou seja, antes mesmo do cidadão poder chegar, né, e pedir e solicitar o serviço, né, mas o governo já se antecipar e oferecer a informação que o cidadão precisa, né, antes mesmo que ele solicite, né? Isso vem a ser o que a gente chama de governo inteligente, né? Que já está dentro do escopo daquilo que se chama também cidades inteligentes, né? O governo inteligente é aquele governo que antecipa as coisas, antecipa a necessidade do cidadão e já abre um espaço para ele interagir, né? E do ponto mesmo de vista de tecnologia que fundamenta toda essa evolução, né, são duas tecnologias que me parecem muito fortes, aí, que é a tecnologia de nuvem, né, que é uma tecnologia, né, que é fundamental porque
né? Hoje não se dá conta de todo mundo ter os seus próprios servidores de dados, mas precisa, né, compartilhar esse serviço de nuvem de dados, como a tecnologia também chamada de Edge Computing, que é a computação de borda, no sentido que também hoje não dá mais para ter um único servidor processando tudo isso, né? É fundamental que o Poder Judiciário faça a sua computação das suas bordas mais próximas do cidadão. E aí não tem, né, dúvida que o, os tribunais de primeira instância eles precisam ser fortalecidos, né, no seu poder de computação junto ao cidadão, né, porque não dá mais para você centralizar, né, essa computação, né, no poder central. Nesse sentido, a gente viu um movimento contrário a isso no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, onde que ele centralizou todo o processamento das últimas eleições, das eleições do poder, aliás, das eleições municipais, né, foi toda centralizada e a gente teve um problema logo no início, né, do processamento. Né? Isso é um movimento contrário do que a gente chama de edge computing. Né? E edge computing, a computação de borda, é uma coisa que tem que ser fortalecida cada vez mais, né, para que o judiciário esteja mais próximo, né, do seu cidadão. Perfeito. E, para finalizar, eu queria saber o que o Poder Judiciário deve fazer para adotar essas inovações que você comentou. Olha, a primeira coisa, o Poder Judiciário deve, né, cada vez mais conversar, né, com aqueles setores que estão fazendo a produção, né, o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Né? E isso está acontecendo, né, nas universidades, isso está acontecendo nos organismos desenvolvedores de padrões, né? E isso está acontecendo também nas empresas desenvolvedoras de tecnologia. Então, é fundamental que esse diálogo do Poder Judiciário com esses atores ele se incremente. Pode ser através de evento, pode ser através de conversas, né, individualizadas, como pode ser também através de criação de centros de inovação, centros de excelência. Né? Então, essa é a primeira coisa que é preciso fazer. A segunda coisa também que precisa ser feito pelo Poder Judiciário é a criação de um ambiente de boas práticas. Né? Esse ambiente de boas práticas tem que ser um ambiente colaborativo, que todo o Poder Judiciário participe desse ambiente, aonde as boas práticas estejam registradas, documentadas e sejam públicas. Né? Hoje, isso está de uma maneira muito fragmentada no Poder Judiciário. Né? Você tem isso, que eu diria assim, essas experiências elas estão espalhadas e algumas vezes você tem isso compartilhado, né, por meio de alguns eventos, né, que o próprio Poder Judiciário produz ou que o setor privado produz esses eventos. Né? Eu diria que nós temos uma necessidade muito grande de ter, né, um ambiente de boas práticas seja colaborativo, compartilhado entre esses três atores que eu falei: o próprio Poder Judiciário, né, a academia e o setor, né, privado produtor de tecnologia, para que esse ambiente seja um ambiente de referência, né, de boas práticas, porque a gente tem que evitar cada vez mais de reinventar a roda, de reproduzir os mesmos erros que os outros já cometeram. E eu acho fundamental que o Poder Judiciário tenha esse ambiente de boas práticas e recomendo fortemente que isso seja criado em parceria, né, com os demais atores. Né? Porque é o espaço que o Poder Judiciário poderia ir beber na fonte, né, da produção dessas novas tecnologias e ele próprio, né, o Poder Judiciário também, né, acaba sendo um espaço de teste
e de evolução dessas novas tecnologias. Entendi. Wagner, bastante interessante isso que você trouxe hoje para a gente, bastante coisa para pensar, refletir. É bom começar o ano assim com bastante informação, né? Queria agradecer bastante sua presença aqui, foi muito legal. Olha, eu que agradeço a oportunidade e me coloco inteiramente à disposição de vocês para a gente continuar uma conversa sobre esse assunto, porque esse assunto, na verdade, se a gente for destrinchar cada um deles, né, olha, dá para a gente fazer assim uma Verdade. quantidade imensa de debates e que vai varar o ano, viu? Sim, ótimo. Porque tem muito assunto para conversar e quanto mais novos atores que a gente coloca nessa conversa, novos atores que já estão estudando cada uma dessas coisas, né, a gente tem muito que aprender. Então, muito obrigado pela oportunidade e desejo que esse programa, né, essa iniciativa do Codip Tendências, a gente consiga, né, simplesmente evoluir junto com os demais. Muito obrigado. Perfeito, a gente agradece novamente. E obrigado você por nos assistir e até o próximo episódio.